Hoje a gente vai bater um papo sobre o lado sombrio do despertar espiritual, se é que a gente pode chamar assim. Eu, na verdade, prefiro falar que é o preço que o despertar espiritual te cobra quando você se torna um iniciado da expansão da consciência. As pessoas costumam falar bastante sobre tudo que o despertar espiritual, a expansão da consciência, costuma trazer de bom para nossas vidas. A leveza, a simplicidade de enxergar a vida, né? A liberdade, inclusive, de sonhar e de se perceber realizador desses sonhos. A conexão, as melhoras, a cura, enfim, são muitas coisas positivas que o despertar traz. Mas e o outro lado, né? Aqui no mundo dual, tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra, e o despertar não ficaria de fora dessa. E um dos primeiros preços que o despertar te cobra é o de você ter coragem de desapegar de forma saudável das relações. E esse desapegar saudável é você entender que muitas pessoas que estiveram e estão na sua vida durante muitos anos não necessariamente vão seguir com você para sempre. Às vezes, também você desapegar saudável das relações significa você entender que algumas relações elas precisam evoluir para elas serem boas, tanto para você quanto para essa pessoa que você se relaciona. E quando eu falo de relações aqui, eu falo de amizade, eu falo de até relações familiares mesmo, e também eu falo de relacionamento ali do trabalho, né? Tanto com as pessoas, quanto se você presta um trabalho para alguém ou você trabalha para você mesmo, enfim. O despertar espiritual, ele te cobra isso de você rever as suas relações. Algumas pessoas veem isso como felizmente, como infelizmente, mas algumas relações elas vão sim chegar ao fim, porque aquele nível vibracional ali já não é mais compatível. Quando duas pessoas vibram em frequências diferentes, chega a certo momento que os assuntos não são compatíveis, as ideias, os objetivos, os desejos de vida, e a gente percebe que aquela relação ali já não está mais fluindo como já fluiu algum dia. Outro preço que o despertar cobra de nós é o preço de estudarmos, nos colocarmos no lugar de aprendizes e entender que para a gente expandir, a gente precisa primeiro nutrir a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria para a gente entender mesmo como todo esse sistema funciona de alguma forma. E para isso a gente precisa estudar. E quando eu falo de estudar, eu não quero dizer aqui simplesmente fazer uma faculdade ou fazer vários cursos ou começar a procurar formas de estudo padrão. Eu, inclusive, durante muito tempo, ouvi até da espiritualidade mesmo que eu precisava estudar, que eu precisava buscar estudar, estudar, estudar. E eu estava numa mentalidade ainda quadrada, né, dentro da Matrix, digamos assim. Eu pensava assim, poxa, cara, como que a espiritualidade me cobra tanto de estudar, sendo que eu não sei uma faculdade que eu quero fazer, um curso que eu quero fazer. Eu estava pensando pequeno, né? Depois de algum tempo, de algumas orientações e de pedir também uma iluminação relacionada aos estudos, aconteceu de eu entender que eu precisava voltar a estudar do método que funciona para mim, que é a partir de livros, a partir de podcasts, a partir de vídeo, de experiência de vida de outras pessoas e também fazendo cursos com pessoas que eu já acompanho há mais de 6 anos, que eu acredito, né, que se eu acompanho uma pessoa aqui no YouTube há mais de 6 anos, significa que eu já caminhei bastante com ela, o suficiente para eu poder estudar com ela e me aprimorar, me aprofundar mais em alguns assuntos. Mas é importante você entender que a leitura é muito importante, os vídeos que você assiste, de quem você assiste, é muito importante também, além de colocar em prática. Mas o estudo, ele é um preço que a gente precisa pagar para evoluirmos cada vez mais, porque quanto mais a nossa consciência evolui, mais espaço para aprender ela tem. Então, às vezes, iniciar os estudos pode custar um pouquinho, pode ser um pouco mais cansativo no início, você vai sentir talvez que está se forçando ali,
se você não tem o hábito. Mas depois de um tempo, como tudo, acaba virando prática e você acaba tomando gosto pela forma que você decidiu aí aprender. E se você é uma pessoa muito apegada à estabilidade, à segurança, mas sente que esses valores já não estão assim alimentando você, existe um vazio existencial ali por detrás, mesmo você tendo ali segurança, tendo ali essa tal dessa estabilidade, né? Você é uma pessoa que provavelmente tem medo do desconhecido, e esse é um preço também que o despertar cobra na nossa vida, porque a gente precisa aprender a ter uma confiança mesmo e abrir mão do controle de que as coisas vão acontecer. Principalmente, por exemplo, vou dar até um exemplo assim engraçado, quando a gente está praticando a lei da atração, porque quando a gente desperta espiritualmente, a gente lembra que a gente é co-criador da nossa realidade. E a lei da atração é uma lei que a maioria das pessoas utiliza ali para realizar aquilo que deseja. E se uma coisa que você precisa na lei da atração é abrir mão do controle, porque você às vezes pede algo, você deseja muito algo e você não pode controlar o como isso vai chegar até você. Por mais que você, sei lá, talvez peça mais dinheiro e você acha que só você trabalhando mais você vai conseguir mais, você acaba fechando portas. Então é preciso você abrir mão do controle, acreditar e confiar de que aquilo vai acontecer. O preço que resume muito tudo isso que eu falei até agora é o preço de se abrir para mudanças significativas. E com mudanças significativas, eu estou falando sobre tudo e qualquer coisa da sua vida, você vai sentir alguma mudança significativa. O seu comportamento vai mudar, os seus gostos vão mudar, a sua os seus sonhos às vezes podem mudar. Aconteceu comigo, eu estava construindo ali uns sonhos baseados em quem eu acreditava ser, e quando eu despertei, eu percebi que eu não era aquela pessoa, então, consecutivamente, aqueles sonhos já não combinavam com a minha nova visão de mim mesma, e eu tive que abrir mão de quase todos, acredito, os sonhos que eu tinha naquela época, para deixar espaço para nascer novos sonhos mais conectados com quem eu realmente sou, com quem eu realmente estou aqui e para onde eu estou caminhando. Estar aberto para mudanças significativas nos relacionamentos, como eu disse anteriormente, no trabalho, é algo muito importante, caso você queira iniciar aí esse processo, ou sinta que esse processo já está se iniciando na sua vida, que é dessa expansão mesmo, de você perceber que você não é o que te disseram que você não é o que o mundo tenta fazer você acreditar que você é, e que a vida é muito mais do que a gente seguir o que está todo mundo fazendo só porque sim, sem questionar. Então, quando você começa a questionar, baseado também naquele sentimentozinho que a gente carrega, acredito, né, que os exploradores aí da vida mesmo, que tem curiosidade de saber como as coisas acontecem, por que estamos aqui, tem esse tipo de questionamento desde sempre. Às vezes a gente silencia esse questionamento, mas ele permanece vivo ali, e em algum momento a gente se torna apto para despertar. E o despertar, ele é para todos, ele está para todos, mas nem todos estão para o despertar ainda, justamente por causa do preço a se pagar. Algumas pessoas têm um apego muito grande à realidade que elas já vivem. Por mais que essa realidade não seja ali o melhor que essa pessoa poderia ter, e geralmente não é. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha tomado esse vídeo não tanto quanto um alerta, mas sim como um convite para você pensar aí sobre o desapego, para você pensar sobre abrir mão do controle e poder também receber essa cura e essa conexão que acontece quando a gente se percebe nesse mundo, mas de uma forma diferente, estando no mundo, mas não pertencendo ao mundo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!